Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Direito e Geopolítica Explicado. Nós chegamos ao nosso sexto e último encontro da série sobre organização administrativa. Hoje, a gente vai aprofundar e consolidar tudo o que aprendemos sobre as empresas estatais, fechando essa nossa jornada com chave de ouro. Pois é, este é o grande finale. Aqui nós vamos amarrar todas as pontas soltas e partir exatamente dos conceitos que a gente viu no último encontro para, de uma vez por todas, fechar o entendimento sobre como o Estado se organiza para atuar na prática. Então, só para a gente pegar o fio da meada. No vídeo anterior nós vimos que as fundações públicas podem ser de direito público, tendo uma natureza muito parecida com a de uma autarquia, ou de direito privado. A gente também começou a falar das empresas estatais e destacamos que tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista têm personalidade de direito privado. Seus empregados são seletistas e a criação delas depende sempre de uma autorização por lei. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, vamos entender qual é o fator decisivo que define o regime jurídico de uma estatal, o seu objeto. Depois a gente vai detalhar as diferenças práticas, aquelas do dia a dia, entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Em seguida, um aprofundamento que é super necessário sobre as subsidiárias e, por fim, a grande conclusão da nossa série. Bom, começando pelo ponto talvez mais importante de todos, o que uma estatal faz, ou seja, o seu objetivo social, é o que vai ditar praticamente todo o tratamento jurídico que ela vai receber. Não adianta só saber se é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. O crucial é saber para que ela foi criada. Então, a pergunta central é essa, e a resposta, como a gente vai ver agora, não está no nome da empresa, mas sim na sua finalidade. É essa finalidade que vai nos dizer se, na prática, ela se aproxima mais do regime de direito público ou se ela vai agir mais como uma empresa comum, do regime privado. E olha só que interessante. Se uma estatal foi criada para prestar um serviço público, como é o caso dos Correios, a responsabilidade civil dela é objetiva, lá nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Isso significa que, se ela causar um dano, não precisa provar a culpa para gerar o dever de indenizar. Além disso, os bens dela recebem um tratamento de bem público com garantias como a impenhorabilidade e ela pode ter certas prerrogativas. Agora, se o objetivo dela é explorar a atividade econômica, como a Petrobras, aí a história muda. Ela vai competir no mercado. A responsabilidade dela passa a ser subjetiva, ou seja, precisa provar a culpa e, como regra geral, ela não vai ter essas mesmas prerrogativas estatais. Certo? Entendido esse papel fundamental do objeto social, vamos agora para as distinções formais entre a empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoal, estes são os detalhes que, adoram aparecer em provas e concursos, então muita atenção aqui. Vamos analisar essas diferenças ponto a ponto para não ter erro. Primeiro, a forma societária. A empresa pública pode ter qualquer formato que o direito admite, como a limitada, por exemplo. Já a sociedade de economia mista, não. Ela tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Segundo ponto, o capital. Na empresa pública, o capital é 100% público. Na sociedade de economia mista, o capital é misto, tem dinheiro público e privado, mas o controle, a maioria das ações com direito a voto, tem que ser do poder público. E agora, o ponto crucial, o foro. Se a empresa pública for federal, as ações contra ela correm na Justiça Federal. Se for estadual, na Justiça Estadual. Agora, atenção máxima para a sociedade de economia mista. Não importa se ela é federal ou estadual, a competência para julgar as causas cíveis dela é, em regra, da Justiça Estadual. E para cravar de vez essa questão, para não deixar nenhuma sombra de dúvida sobre o foro da sociedade de economia mista, nós temos a súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ela consolida exatamente esse entendimento. É um ponto pacífico e importantíssimo de saber. Beleza, agora que a gente já dominou as diferenças básicas, vamos subir um degrau. Vamos avançar para um tópico um pouco mais complexo, mas que é essencial: a criação das subsidiárias e, principalmente, as regras para a venda do controle acionário delas. Um tema que gerou decisões muito importantes lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o que é uma subsidiária? É bem simples, na verdade. É uma empresa que é controlada por outra, que a gente chama de empresa-mãe. O exemplo clássico que todo mundo conhece é a Transpetro, que é uma subsidiária controlada pela Petrobras. O ponto fundamental aqui, de acordo com o artigo 37 da Constituição, é que a criação dessas subsidiárias também precisa de autorização em lei, assim como a empresa-mãe. Agora, a parte mais delicada: as regras do STF para a venda do controle dessas empresas. Para a empresa-mãe, a regra é super rígida.
Para vender o controle, precisa de uma nova autorização do Legislativo e precisa fazer licitação. Já para a venda do controle de suas subsidiárias, a regra é mais flexível. O STF decidiu que não precisa de autorização legislativa específica nem de uma licitação formal. Mas, muito cuidado, isso não significa que a venda possa ser feita de qualquer jeito. É obrigatório seguir um procedimento competitivo, que respeite todos os princípios da administração pública, como moralidade, impessoalidade e publicidade. E com isso, pessoal, a gente chega na reta final não só deste nosso encontro, mas de toda a série. Para fechar de vez, vamos amarrar todos esses conceitos fazendo uma grande síntese de toda a estrutura da organização administrativa que a gente estudou ao longo desses 6 encontros. Então, para a gente organizar o mapa mental de vez, a estrutura geral é essa. Temos a administração direta, formada por órgãos que não têm personalidade jurídica própria, e temos a administração indireta, formada por entidades que têm sim personalidade jurídica. Dentro da indireta, a gente encontra as autarquias, de direito público e criadas diretamente por lei, as fundações públicas, que podem ser de direito público ou privado, e as estatais, sempre de direito privado, que se dividem em empresas públicas, com capital totalmente público, e sociedades de economia mista, com capital misto e controle estatal. E é assim que a gente encerra a nossa série sobre organização administrativa. Muito obrigado de verdade por acompanhar cada um dos 6 encontros. Eu espero que essa jornada tenha sido muito esclarecedora e tenha aprofundado os conhecimentos de todo mundo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com os amigos que também estão nessa jornada de estudos. Um grande abraço e até a próxima!